Nosso programa aqui na Rádio Mundial, também ao vivo pelo Facebook, Simone Arrojo Constelação. Deixa eu ajeitar aqui a imagem, deixar um pouquinho mais distante para vocês também conseguirem ver. Então, quem quiser, sintonize, curta a minha página no Facebook, Simone Arrojo Constelação. Vocês podem fazer perguntas pelo Facebook. Então, já entrou aqui a Vânia, a Rosiane e mais um monte de gente que está entrando aqui no Face. Bom dia, Pedro. Cortou o cabelo, Pedro? Bonito. Faz tempo? Eu não vi ontem, Pedro. Ontem eu cheguei atrasada. Você viu como é que eu tava, né? Aqui. Bom dia, André. Também sempre agradecendo ao Euri e toda a equipe aqui da Rádio Mundial. Então, eu sou a Simone Arrojo, eu falo sobre constelação familiar. Gente, ontem aqui no auditório da rádio, eu acho que foi para mim um dos dias mais intensos em relação à constelação familiar. Como eu disse na época da quaresma, realmente aparece tudo e mais um pouco. Tudo aquilo que está aberto, tudo aquilo que ainda precisa de um movimento, parece que vem de forma mais intensa ainda. Então, aconteceu muita coisa, né? Então, eu quero dizer a vocês, e eu fiz essa oração, dizer a vocês para fazerem a oração, por exemplo, de Saint Germain, que é a oração dos 21 dias. Eu acho essa oração extremamente importante, da chama violeta, para a gente realmente quebrar crenças, quebrar votos, quebrar memórias ainda que atuam, mesmo que a gente não saiba. Então, ontem saiu até coisas em relação ao Muro de Berlim, né? Um grande beijo a uma das pessoas que veio ontem aqui, uma brasileira que mora na Alemanha e que é casada com um alemão e que sente o peso, né, que ainda tem ali das pessoas que morreram, que não puderam atravessar o muro para voltar, né, porque a Alemanha ficou dividida, para ver os familiares e pessoas ainda que sentem um desespero. E isso aparece muito na quaresma. Então, constelação não é centro espírita. Ontem eu falei isso e até eu falei que quando a gente fala isso, né, parece que a coisa espiritual fica ainda mais forte. Mas a constelação olha sim para tudo que está conectado, gente, porque no fundo não existe morte. Então, o que a gente pode fazer com essa energia? Né? A gente não tem que falar, olha, não vai embora, são obsessores, né? Excluir. Excluir também não ajuda. Né? Então, o que a gente pode fazer é ajudar da forma como é possível. Então, é importante fazer nessa época a oração do arcanjo de Saint Germain, da chama violeta, para que todos também transmutem essa energia de dor e que a gente comece a entrar, gente, aí na Páscoa, né, na energia da alegria. Hoje, a Alessandra Miranda me disse, né, que faz cabala, aliás, amanhã tem cabala aqui, me disse que hoje abre um portal a partir da tarde até a noite, né, até amanhã, e ela diz que é um portal muito importante de peixes, né, ainda para que a gente entre em contato com a alegria, sabe, com a leveza da vida, que a gente possa não tornar as coisas tão complicadas e tão difíceis. Gente, então, quando nós estamos inconscientes, emaranhados, a nossa vida fica tudo atravancada, complicada, difícil. E a gente pode tornar isso mais fácil e mais alegre. Então, aproveitem hoje, a partir das 5 horas, se conectem com esse portal que vai se abrir. Entrem lá no Facebook da Alessandra Miranda. Amanhã ela vai estar aqui, vai fazer um trabalho com as pessoas que vierem, às 14 horas e às 19h30. Também sobre isso, aproveitar esse portal de alegria que tá e que vai se abrir, conhecendo um pouco da Cabala. Gente, então antes de começar o nosso assunto de hoje, que eu vou abrir aqui para as perguntas, vou responder algumas perguntas do pessoal do WhatsApp. Eu tenho uma lista de WhatsApp, as pessoas não se preocupem que eu não fico mandando um monte de coisas, mas quando eu respondo as questões do grupo do WhatsApp, eu mando para vocês. Então não é um grupo onde fica chegando um monte de coisas, não se preocupem. Entrem no meu site, que ali vocês clicam e podem se conectar com o meu telefone, com o meu WhatsApp, tá bom? Fazendo perguntas, eu vou selecionando e vou respondendo. Então, daqui a pouquinho eu vou responder, mas antes vou dar uma dica aqui importante sobre o curso Revelações Divinas, que começa não nesse final de semana, no próximo final de semana.
Esse curso, eu já dei esse curso algumas vezes e todas as pessoas ficavam, Simone, quando você vai fazer outro? Quando você vai fazer outro? Então, eu ainda aprimorei. É um curso intensivo de autoconhecimento para que você ordene de fato a sua vida, enxergue e modifique aquilo que ainda está atravancando você, tanto em relação à sua família, em relação à sua vida pessoal, em relação à sua sexualidade, em relação a, de repente, aprender um idioma, em relação a se desenvolver profissionalmente, em relação ao dinheiro, enfim. A gente vai, são 9 módulos, um final de semana por mês, um sim, um não é comigo, e as outras pessoas que estão nesse projeto, que são maravilhosas, como a Cabala, com a Alessandra Miranda, o Henrique Pagnoncelli, com traumas e sentimentos que as pessoas não conseguem sair, né? A Luciana Duarte, com constelação de carreira e sexualidade, missão de vida, a Mânica, com o inconsciente através dos contos de fadas, qual conto de fada que você gostava, que seus filhos gostam e o que isso mostra sobre você, o que está escondido atrás disso. Então, todas essas pessoas farão parte desse Revelações Divinas, mas tem que correr porque as vagas são limitadas. Começa não nesse final de semana, no próximo. Então, simonearrojo.com.br. Os aniversariantes do dia. Então, começando o nosso programa, eu quero começar respondendo uma das questões do WhatsApp. Uma pessoa falou que a mãe, eu não vou citar nomes e nunca cito nomes, tá bom? Então não se preocupem em relação a isso. Que a mãe tá com câncer, tá no hospital, porém a irmã que tá acompanhando a mãe fica falando o tempo inteiro que ela também tá se sentindo doente, que ela também tá sentindo isso. Eu vou falar de algo importante, inclusive de uma experiência minha, né? Quando adoece alguém do campo familiar, principalmente com uma doença grave, de alguma forma todo o campo vivencia essa doença. Às vezes tem até sintomas, né? A mesma coisa acontece com gravidez, né? Às vezes o homem fica enjoado com a mulher, ou tem sintomas também junto com a mulher. Então imagina isso num campo familiar. E por que isso acontece? Porque uma doença, ela não representa necessariamente uma doença física. Então, é óbvio que uma doença é uma doença física, certo? Mas eu não vou falar disso porque eu não sou médica para falar sobre doenças físicas. Mas uma doença representa algo que pode curar todo um sistema. Então, às vezes, numa doença se expurga ou purga tudo aquilo que está em desequilíbrio dentro de um campo familiar. Através de uma doença, também muita gente consegue olhar para alguém que está excluído dentro de um campo. Através de uma doença, as pessoas podem voltar a olhar para a culpa em relação a algo, para expiação em relação a algo. E também uma doença, às vezes, une uma família. A sua irmã, com certeza, de alguma forma está identificada com a sua mãe também. Muitos filhos, quando a mãe está doente, internamente, ou não está doente, mas internamente os filhos, já fiz vários programas sobre isso, falam: eu por você, mamãe, eu também fico doente com você, eu também fico triste com você, como você. Ontem, por exemplo, teve uma constelação belíssima em relação a isso, por isso que eu toquei nesse assunto. Uma mãe que faleceu há 15 anos atrás, e deixou 3 filhas. E ficou com o pai cuidou muito bem, enfim. Essas meninas se casaram, tiveram filhos, e uma delas acabou de falecer e deixou 2 filhos. E a outra filha, que é a irmã, né, dela, veio constelar, porque justamente ela tá com medo, porque depois de 15 dias que a irmã morreu, o filho dela foi pro hospital 2 vezes e ficou na UTI com um problema grave e raro. E ela tá, obviamente, desesperada. Então, a gente colocou na constelação a mãe dela, que faleceu,
a irmã que faleceu, a outra irmã, o pai, o marido dela e o filho. Para a gente entender o que estava acontecendo. E de uma forma bem simples, eu vou explicar algo para vocês. Muitas vezes, um pai ou uma mãe que vão embora cedo, eles não se conformam. E eles ficam, né? Eles ficam no campo querendo continuar ali como pai ou como mãe. Então saíram frases muito bonitas, porque a mãe que faleceu internamente dizia para essas 3 filhas: eu não fui uma boa mãe, afinal eu morri e deixei vocês. Eu não fui uma boa mãe. E ela chorava, chorava, chorava. E como eu falei, como é quaresma, essa parte espiritual fica, inclusive, bem mais forte. E ela chorava, chorava. E daí eu pedi para essa moça que veio constelar olhar para a mãe e dizer: mamãe, você foi uma excelente mãe. Nós sentimos a sua falta, mas nós não precisamos mais de você. Você pode ficar tranquila e você pode ir em paz. Né? Nós não precisamos mais de você, porque a minha irmã quis ir com você para cuidar da sua tristeza. Então, se no mundo espiritual, essa mãe que foi embora, ela não se conforma, os filhos têm a tendência e a vontade de ir junto, de seguir essa mãe, para cuidar dela, porque afinal ela está triste pelo que aconteceu. Então, a mãe começou a compreender isso e começou a perceber que ela não precisava mais estar aqui, que as filhas poderiam seguir sozinhas, que foi necessário da forma como foi a morte dela. Foi importante e necessário, mas que ela o amor continua, mas ela não precisa mais da mãe. Essa menina que veio constelar pôde deixar a mãe ser cuidada pelo plano espiritual. Assim, o filho estava envolvido com coisas do pai, mas o que foi mostrado também é que o filho, quando vai para a UTI e quando dá preocupação para a mãe fica: bom, então eu fico viva para o meu filho. Então, enquanto eu estou preocupada com meu filho, eu quero ficar viva. Se meu filho fica bem, eu quero ir embora com a minha mãe também. E com a minha irmã agora. Então, gente, foi tão lindo fazer a despedida, sabe? É tão bonito a gente ver que tudo aquilo que a gente acha que já passou ainda atua e que ainda é possível dar mais um passo em relação à aceitação da morte, em relação à aceitação das separações, compreendendo sem a raiva, porque por trás da raiva tem muito amor, mas um amor com dor, não um amor consciente, um amor cego. E isso precisa mudar, certo? Então, esse é um dos assuntos que eu respondi agora para uma pessoa do Facebook. Então, você pode agora, do Facebook não, do meu grupo de WhatsApp, você que me perguntou sobre a sua irmã, que a sua irmã fica achando que é um problema psicológico, você escreveu assim: minha irmã tem algum problema psicológico. Não é psicológico. Cada filho sente de uma forma a morte da mãe. E a sua irmã, de alguma forma, quer mostrar que ela divide a dor da mãe, da sua mãe, né, a mãe de vocês, ela divide sentindo a mesma coisa. Mas isso é um amor cego. Esse amor cego, gente, não conserta nada. Então, é muito importante que a gente tenha um discernimento espiritual sobre a morte. Que a gente consiga, em vez de sentir culpa e querer ajudar o que morreu, porque a gente quer ajudar o que morreu, a gente quer morrer junto, para ir até ele, para ajudar. Que a gente possa dizer a ele que ele tem ajuda no plano espiritual e que a gente daqui não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é continuar amando. E que a gente precisa ficar no nosso tempo, né? Então, é isso. Tem muita gente perguntando sobre orações aqui. Eu falei, procurem na internet oração do 21 dias de Saint Germain. São orações, tem vários tipos ali, maravilhosas. Orações muito boas. Tem uma de 7 minutos e pouco,
que eu acho uma oração muito bonita para vocês, todos nós fazemos nessa época, tá bom? Outra pergunta de uma pessoa aqui, agora nada a ver com essa história que eu contei, mas é sobre não consegue vender um imóvel. Então, os imóveis, eles também têm consciência. Pode parecer meio louco isso, mas não é não. Os imóveis, eles absorvem, né, memórias, eles absorvem histórias. A gente vê que tem imóveis que são chamados de imóveis fantasmas, né? Ou imóveis que sempre estão encrencados, ou todo mundo que aluga aquele lugar quebra financeiramente. Por quê? Porque ali tem uma informação, ou ali tem algo espiritual mesmo. E é importante a gente olhar. A constelação, eu já até brinquei, né? Ajuda, eu falei, vou pedir comissão, né? Porque a constelação ajuda e muito vender imóveis e alugar imóveis. E não é porque a gente faz algum milagre ou alguma coisa, mas é porque simplesmente a gente olha para o que realmente está acontecendo dentro daquele imóvel. O que é que prende ainda aquele imóvel para ser vendido ou para ser alugado. Então, essa é uma outra questão. Tem uma pessoa que fala, eu tô muito insegura, faço minhas orações, mas tenho um ciclo muito difícil para ficar livre. Deixa eu ver aqui o que está escrito. Segura com relação às pessoas que amo e fico muito agitada quando as coisas não saem bem. Primeiro, é uma arrogância de nossa parte achar que a gente controla a vida das outras pessoas, né? Então, o destino das outras pessoas não depende do nosso destino, né? Então, são destinos separados, mas ao mesmo tempo estamos vivendo juntos numa mesma alma. Quando tudo isso, né? E a gente vê isso, quando tudo isso tá junto, mas a gente perdeu a nossa força individual, então tá errado. Então, quando eu falo aqui da constelação, que o bisavô, por exemplo, influencia a nossa vida de alguma forma, influencia, né? A gente vê isso porque isso é uma memória do campo. A gente tem o nosso individual e também tem o sistêmico. Muitas pessoas ficam mais no sistêmico e esquecem o individual. E o individual precisa ter um lugar. Num relacionamento afetivo, por exemplo, né? A gente vem antes do outro. É estranho falar isso, né? Mas é verdade. A gente tem que ter a gente para ter uma relação, né? Então, a gente vem antes do outro. E daí vem o outro. Muita gente fala, não, o outro em primeiro lugar. Se o outro tá em primeiro lugar, eu já peso pro outro. E o outro pesa para mim. Porque tá errada a troca. E quando a troca tá errada, gente, começa tudo errado e começa um monte de problemas. Porque daí é o outro... E o outro fala, é você, e na verdade é primeiro nós e depois o outro. Então, o que eu digo para você que fala que tá perdida, você só tá perdida porque você não está na sua parte individual. As pessoas se perdem e perdem a fé quando elas já não lembram mais que elas existem. Tem um vídeo meu no YouTube que eu até falo, agora é minha vez. É muito importante que se você se dedicou ou acha que tem que controlar a vida do outro, ou acha que você que vai salvar o outro, ou você que vai... Então já tá tudo errado. A única coisa que a gente pode fazer pelo outro é a gente fazer, quando a gente realmente equilibra, é a gente se equilibrar. É a gente ficar bem. E daí o outro, de alguma forma, fica bem. E daí sim nós podemos ajudar o outro. Mas primeiro... a gente, tá bom? Se você perdeu a sua individualidade, você perdeu sua fé, perdeu sua conexão com o mundo espiritual, perdeu a sua força, né? E a culpa não é do outro. A culpa não é culpa. A responsabilidade pela sua vida é sua, né? A gente não fala sobre culpa. Então é isso, gente. Hoje tem constelação aqui, 14 horas. À noite eu dou curso de formação. Amanhã tem constelação com a Alessandra Miranda, 14 horas e 19h30. Venham, porque esse portal é um portal de leveza, de alegria, de release, tudo que não serve mais. A Alessandra Miranda vai fazer o programa amanhã, vai falar sobre isso. Venham, valor de participação R$50. E no outro final de semana, não nesse, no outro, vai começar o curso Revelações Divinas. Então, fiquem sintonizados no meu YouTube, Simone Arrojo Oficial, na minha fanpage, Simone Arrojo Constelação,
no meu Instagram. Amanhã eu vou fazer uma live, deve ser às 8 horas da noite, no Instagram. Então, façam as suas perguntas hoje lá no Arrojo Simone, que eu já vou respondendo para vocês. E vou responder amanhã na live. E também na minha página oficial, simonearrojo.com.br, quem quer fazer parte dessa lista do WhatsApp. Assim eu vou também respondendo as perguntas conforme eu vou sentindo, conforme eu vou tendo tempo também, tá bom? Então, um grande beijo aqui ao pessoal do